Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinho, eu sou cientista político e estamos no dia 9 de janeiro de 2017. Tratar hoje de um assunto que é bastante polêmico, mas normalmente é tratado de uma forma se você é contra ou a favor a respeito. É bem maniqueísta a coisa, é bem ou mal. Não tem, dificilmente alguém tem uma dúvida a esse respeito. Ou é contra ou é a favor das questões das cotas, né, das representatividades das cotas. E normalmente quem é contra as cotas é a favor do mérito, que quem é a favor contra as cotas, né, é a favor do mérito, e quem é a favor das cotas é contra o mérito. Então a situação é mais ou menos como se o mérito fosse alguma coisa pejorativa, porque pelo entendimento das pessoas que são cotistas, o mérito, o que vai acontecer? Ele vai retirar a possibilidade de acesso de todas as pessoas que não têm condições igualitárias de acesso a alguma coisa. Então tu tira totalmente a premiação, a vantagem de alguém que se esforce. E aí as pessoas não se esforçam mais. Não tem mais necessidade de se esforçar, porque elas vão ter, de qualquer maneira, alguma coisa. Através do paternalismo, um negócio assim, aí tu nivela por baixo. O que vai acontecer? Tanto desprestigiado o mérito e a conquista e o esforço e a educação, ou qualquer conquista que tu tenha, o profissional ele não tem mais vantagem de se tornar profissional, tu te torna, tu estuda, tu te prepara, tu faz mestrado, doutorado, pós-doutorado, e tu não consegue emprego, não consegue trabalho, não consegue dinheiro, o mercado não te absorve porque não tem recurso, não existe capacidade, e parece que tu é prejudicado por tu ter estudado. Eu sinto isso na pele, direto. Então as pessoas que estão qualificadas hoje é como se elas estivessem com herpes. Praticamente tu não quero aquele cara porque ele é qualificado demais, eu vou ter que pagar um salário muito alto para ele. Tu é desqualificado, o teu mérito acaba se perdendo por tu ser um bom profissional. Ser um bom profissional é prejuízo hoje para ti. Um curso técnico te dá mais chance de se inserir dentro do mercado de trabalho do que um curso profissional, onde tu tenha mestrado, doutorado, uma especialização, um conhecimento onde tu tenha realmente valor. Em contrapartida, né, isso é o mérito, essa é a questão do mérito. Em contrapartida, tem a questão das cotas, que são minorias, né, e todo mundo é minoria, porque todo mundo é indivíduo, todo mundo é individualizado. Né, no momento que tu é homossexual, mas tu não é negro, mas aí tem os negros, aí tem os transexuais, que eles são uma outra camada de homossexuais. Eles são homossexuais, mas homossexuais com mudança de gênero, coisa assim, então eles precisam de mais atendimento, e ainda mais se forem negros, né? Aí tem as lésbicas, aí é o feminismo, aí é uma série de situações que vai acabar acontecendo e que vocês, mas ele é homem, mesmo sendo homossexual ele é homem, eu tenho uma situação, eu sou mulher, sou indígena, aí eu também sofro por ser indígena, né? E aí por diante, entendeu? A situação é essa, eles discriminam entre eles mesmos, eles se discriminam. E tu acaba tirando com essas cotas
o respeito ao mérito, à conquista. Aquela pessoa que estudou, que se preparou, que lutou para chegar lá, ela perde a vaga dela para uma pessoa que não tem o mesmo esforço, que não tem o mesmo mérito, não tem a mesma necessidade, né, de ter estudado para chegar lá, né. Então tem uma cota X que tu tem que preencher, e aí tu baixa o nível de instrução e de escolaridade para que tu possa permitir o acesso àquelas pessoas. A sociedade tem uma dívida de responsabilidade com os negros. Olha, eu não escravizei ninguém. E no momento que diz que eu, por ser branco, tenho uma dívida com uma pessoa, porque simplesmente porque ela tem a cor da pele dela de negra, ou que não é negro, na verdade, é marrom, é um tom que não é... Olha, mesmo aqueles que são africanos, que oriundos realmente de setores da África, o tom de pele deles não é negro, né? Então, essa história de dizer seria o afrodescendente, o politicamente correto, mas essa história de politicamente correto também já é por si só preconceito. Tudo isso, quando tu aponta o dedo para alguém, dizendo que essa pessoa te discriminou, e tu tem 3 de volta para ti e 1 para cima. Normalmente quem diz que a pessoa está discriminando, discrimina. Eu já sofri discriminação. De quem se diz discriminado. E essas pessoas, elas ficam com uma ojeriza tamanha de outras pessoas. Por exemplo, quando um branco vai em uma escola de samba, uma coisa assim, ele sente os olhares dos negros sobre ele. Ou um branco vai num culto afro brasileiro, muitas vezes tem a maioria é pardo e negro, e aí quando vai um branco lá, um alemão, uma coisa assim, eles ficam olhando atravessado. Se tu não é do convívio deles, da religião deles, o fato de tu ir lá, eles já ficam olhando para ti de forma discriminatória. Qualquer movimento que tu vai entrar, eu participei de movimentos de defesa da cultura afro-brasileira, porque eu acho que toda a cultura deve ser preservada. Eu participei, tá? E quanto eu vi de preconceito, quanto eu sofri de preconceito nisso, vocês não podem ter ideia, vocês não podem imaginar. Só quem sente isso sabe o que é. Eu já sofri preconceito por lutar contra o preconceito. A gente tem que lutar contra a discriminação. Enquanto a gente olhar para outra pessoa e ver outra cor além da transparência do caráter do ser humano, a gente está sofrendo preconceito, a gente está recebendo e sofrendo preconceito. A gente tem que tratar os outros como seres humanos, igualitariamente. E uma coisa que é importante ressaltar é a seguinte: equidade é muito mais importante, tá? É muito mais importante do que igualdade. Porque na igualdade, tu pode colocar, e até eu vou colocar na abertura desse vídeo, uma imagem, tá? Com caixotes iguais, pessoas de tamanhos diferentes não conseguem olhar a mesma cerca. Porque aquela criança pequena, ela vai ter um caixote igual, ela vai ter igualdade, mas o caixote dela não vai ser o suficiente, para ela poder alcançar a cerca e poder visualizar as coisas. Um caixote maior ou com mais caixotes, ela vai ter essa mesma oportunidade. Então, a equidade, ela não é a mesma coisa que a igualdade. As pessoas que buscam igualdade, normalmente elas não estão buscando mérito, não estão buscando equidade. Tu respeitar a pessoa é diferente. Tu ter equidade é muito mais importante do que tu ter igualdade. Tratar as pessoas como iguais, quando elas todas são diferentes, as pessoas não podem ser tratadas iguais. Todo mundo é diferente. Então não tem essa história de dizer, eu sou
nós somos todos iguais, somos todos cidadãos. Não, na verdade nós somos todos cidadãos, sim, mas com diferenças individuais, que é o que faz a nossa personalidade, o nosso caráter. Então, essa diferença, ela faz com que a gente consiga fazer uma sociedade multirracial, multissocial, com todas as diferenças, com todas as etnias. O Brasil é uma mistura de crenças, raças, culturas, histórias. Nós somos exatamente isso. Nós éramos um povo alegre, nós não somos mais. Por quê? Porque o que nos aproximava eram as nossas diferenças. Hoje, elas nos separam por conta da discriminação de governos que implantaram a raiva, o ódio, a algeriza de pessoas que pensam diferente umas das outras. Tu não pode mais pensar diferente de mim. Eu não posso mais pensar diferente de ti. Se eu pensar diferente de ti, eu sofro discriminação ou tu sofre discriminação. A gente sente ódio um do outro. Isso está errado. A gente tem que se tratar como um ser humano. A igualdade tem que ficar na questão da humanidade. Nesse ponto. A parte da igualdade tem que ficar na parte da humanidade. Somos todos seres humanos. Ponto. Tá? Isso nos iguala. Dali para diante, e aí a gente tem que tratar todo mundo como ser humano, com todas as diferenças que tem. Só que para ascender alguma coisa, para ganhar alguma coisa, a gente tem que ter valor para conquistar isso aí. E aí, através da equidade e do mérito, nós conseguimos fazer com que as pessoas que realmente mereçam estejam lá. E o esforço vai fazer com que a gente faça uma evolução social, uma evolução humana. Porque aí tu evolui como ser humano, tu evolui como ser social. E aí tu faz a sociedade evoluir, tu transforma a sociedade. Se tu não tem valor nenhum, não tem mérito nenhum, tu não faz nada para que a situação mude. Aí tu vai cada vez prejudicar mais o processo. Aí tu prejudica a ti mesmo, tu prejudica quem te cerca. E tu acaba não tendo qualidade na educação, qualidade na informação, qualidade na política, na economia. Tu acaba tendo tudo com baixa qualidade. 13 anos e meio desse modelo administrativo fez uma sociedade do modo que nós estamos vendo hoje, sem mérito, sem qualidade. Não funcionou. Então para que fazer de novo? Para que tentar de novo? Né? Então, quando a gente busca ordem e progresso, né, a gente busca primeiro a ordem, para depois ter o progresso. Né? Então, essa camiseta que eu estou da filosofia positiva, né? E aí eu diz assim, o amor por princípio, né? Que a gente tem que ter o amor pelo próximo, um amor altruísta, sem esperar nada em troca. A ordem por base, né? Que aí tu tem o mérito, a conquista, né? E o progresso por fim. Aí o fim, a finalidade é o progresso. Esse é o princípio das coisas. Tu evoluir a partir de uma necessidade, né? A necessidade tua, não necessariamente da sociedade, mas a tua necessidade de evoluir, né? E tu não ficar culpando o outro pelo fato de tu não conseguir as coisas. Tu tem que ter o teu mérito de conseguir aquilo que tu quer, lutar para conseguir o que tu quer, estudar, te preparar, porque tu conseguir as coisas de um modo fácil e sem valor, sem mérito, quando tu realmente precisar daquele conhecimento, tu não vai ter. Aquela experiência tu não vai ter. E aí tu não vai saber fazer as coisas. E aí, um dia que acontecer que retirarem essa situação de tu não ter de tu realmente ser necessário, tu ter a qualidade necessária para tu poder transformar o mundo à tua volta, tu não vai ter essa habilidade, não vai ter essa capacidade. E tu vai culpar os outros por isso. Quando na verdade o real culpado disso tudo é tu mesmo. A gente não pode sair culpando as pessoas pelos erros que nós cometemos. A gente tem que se responsabilizar dos nossos próprios erros e fazer a transformação social. A transformação social ela começa com a tua transformação social. Começa por aí. Eu sou contrário às cotas. Eu sou contrário a paternalismo. Eu sou contrário a tudo que é protecionismo. Eu acho que as cotas deveriam acabar. Eu sou favorável ao fim das cotas. Eu sou favorável ao retorno do mérito.
e a equidade em vez da igualdade. E esse vídeo é para explicar isso, tá ok? Muito obrigado pela atenção dispensada.